Bom, inicialmente agradecer a presença de vocês. Dia friozinho, né? Bom para ficar em casa. Nós estamos aí com todos vocês aqui. Agradecer muito Simone, Thiago, pelo convite, pela confiança, né? Estou aqui começando minha jornada, mas eles estão confiando. Tomara que eu esteja à altura. E a ideia de hoje, nossa conversa de hoje, chama Um Novo Capítulo. E de onde surgiu esse nome, né? Eu acredito que a partir do momento que nós estamos aí nessa longa caminhada da vida, né? Essa longa história, e que essa história é feita de inúmeros capítulos, né? Ora aqui no plano material, ora no plano espiritual. Nós temos uma sucessão. E a ideia hoje é tentarmos entender o porquê de mais uma vez aqui. O porquê de um novo capítulo. O que estamos fazendo aqui? Como é que a gente veio parar aqui? Então, para começar a falar sobre um novo capítulo, eu achei interessante trazer uma passagem da Bíblia, que é de João, capítulo 3. E que para nós espíritas, ela tem uma importância bem significante, porque ela diz respeito à conversa de Nicodemos com Jesus. Nicodemos, ele era um fariseu, a classe dominante dentre os judeus, à época de Jesus, e ele era conhecido como um doutor da lei. O que era um doutor da lei naquela época? Era um professor, uma pessoa de alto saber religioso. Ele era tão famoso que dentre os professores, ele era conhecido como o professor dos professores, extremamente respeitado. E Nicodemos começou a ouvir as histórias de um carpinteiro em Cafarnaum, fazendo alguns milagres, e sendo muito rejeitado pelos judeus, né? Era tido pelos judeus, pelos fariseus, como um impostor. Mas Nicodemos, ele tinha uma sensibilidade a mais. Ele era o professor dos professores. E ele achou muito interessante o que estava acontecendo. E ele foi até Jesus. Logicamente, ele não foi durante o dia. Não seria de bom tom um professor dos professores se encontrar com aquele impostor. Ele foi na calada da noite. Chegou até Jesus e, muito respeitosamente, disse: Mestre, sabemos que vem da parte de Deus para nos instruir, como um doutor. Então ele já chega para Jesus, reconhecendo em Jesus um mestre e nele um professor. Por quê? Ninguém fará ou faria os milagres que faz se Deus não estivesse com ele. Então Nicodemos, naquele momento, ele reconhece em Jesus alguém que tem Deus próximo dele. Talvez o Messias, talvez não, talvez um profeta, mas alguém diferente que carregava Deus com ele. Jesus, percebendo que Nicodemos estava lá e queria o ensinamento, deu seu primeiro ensinamento para Nicodemos, que seria: em verdade vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando Nicodemos ouviu isso, ele ficou assustado. Para ele era muito isso, nascer de novo. Mas como pode nascer de novo um homem já velho? Pode retornar ao ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Essa foi a pergunta de Nicodemos. Aquilo era muito para ele. E Jesus reafirma: em verdade vos digo, que se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Vejam, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, se não renasce da água, que representa a carne, o parto, o molhado e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E ele completa: não te admires de que eu te haja dito, ser preciso que nasças de novo. Isso está na Bíblia, em João. Para nós espíritas, está muito claro do que Jesus falava. Reencarnação. Mas essa passagem dá muito assunto. Vamos congelar um pouquinho essa informação e vamos para Kardec, Livro dos Espíritos, 1857. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, a clássica. Alguém sabe qual é? Pergunta número 1. Que é Deus? Kardec, muito inteligente, não pergunta quem é Deus, né? Porque se ele pergunta quem é Deus,
Ele parte do pressuposto que Deus é um ser, um homem, uma mulher. Mas Kardec não, ele não quer limitar a resposta dos espíritos. Ele pergunta o que é. É um ser? É uma energia? É uma ideia? É um pensamento? O que é Deus? E o que os espíritos respondem? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Kardec olha bem, interessante. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Alguém aqui é capaz de falar realmente que entendeu que é Deus através dessa resposta? Não, Kardec também não. Se Kardec não entendeu, imagine nós. Mas Kardec não aceita, ele continua. Questão 10. Já que ele não entendeu, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Então ele não tinha entendido, falou, deixa eu perguntar se eu consigo, né? Se o homem pode entender essa natureza íntima de Deus. E a resposta é não. Este é um sentido que lhes falta. Ou seja, não é um sentido que a gente tem hoje, a gente não tem capacidade de entender o que é Deus. Infelizmente, vamos nos contentar com isso. A gente não consegue definir a grandeza de Deus. Mas Kardec não para por aí. Ele vai para a questão 11. E ele pergunta, um dia será dado ao homem compreender essa natureza íntima de Deus? E os espíritos respondem, sim, quando o espírito não mais estiver obscurecido pela matéria. E atingindo a sua perfeição, Deus poderá ver e compreender o mistério da divindade. Ou seja, quando nós em espíritos tivermos uma evolução tão grande, que estivermos atingidos à perfeição e não precisarmos mais dessa matéria, Deus nos será apresentado e nós entenderemos e conheceremos o que é Deus. Aí já começou a ficar mais interessante. E Kardec vai na questão 166 e questiona, como então a alma que ainda não alcançou essa perfeição faz para alcançar? E qual a resposta? Através da prova de uma nova existência. Ou seja, através das reencarnações. Nós precisamos reencarnar, suportar a prova de novas existências para atingir a perfeição e um dia entendermos o que é Deus. E nesse momento cabe uma diferenciação que ainda causa muita confusão. O que é reencarnação e o que é ressurreição. Ressurreição é um conceito mais ligado à religião católica e outros movimentos cristãos, ligado muito à questão do dia do juízo final, onde nós morremos, ficamos talvez no estado de sonolência, isso varia de uma doutrina para outra, mas no dia do juízo final nós restabeleceremos este corpo e seremos julgados. De acordo com os nossos méritos ou deméritos, nós iremos para um céu, para o inferno ou um purgatório. Ou seja, nós voltaremos nesse mesmo corpo, isso é ressurreição. Apenas um retorno. E reencarnação é o processo através do qual, após uma desencarnação, após a morte, a vida ela se refaz, ora no mundo espiritual e numa reencarnação num novo corpo, no mundo material. E voltamos para o mundo espiritual e reencarnamos sucessivas vezes, com o intuito de evoluir. Então cabe essa diferenciação, reencarnação e ressurreição. A gente sabe que reencarnação não é uma crença específica e exclusiva da doutrina espírita. Ela está presente em inúmeras religiões. Shintoísmo, japonês, taoísmo, chinês, budismo, hinduísmo, indiano, religiões africanas, candomblé, umbanda, enfim, inúmeras. Dentro do próprio cristianismo, a reencarnação era algo presente e constante nos primeiros 5 séculos. Não é possível falar hoje de cristianismo primitivo e falar da história do catolicismo sem falar de Orígenes de Alexandria. Orígenes era grego, era um padre e um teórico cristão católico e que até hoje é muito respeitado dentro da Igreja Católica. Orígenes de Alexandria. Só que Orígenes falava algumas coisas que tiveram que depois ser moduladas pela Igreja, porque não batiam com os dogmatismos e a doutrina católica. Porque Orígenes falava sobre a preexistência das almas, que as almas teriam sido criadas há muito tempo por um Deus, e que por algum motivo, talvez um decaimento, eles precisavam reencarnar, para se elevar novamente e retornar ao mundo espiritual, indo frontalmente contra o que a Igreja fala, porque a Igreja fala que a alma é criada no momento da concepção. Orígenes falava que da pré-existência. Orígenes falava de coisas também que fazem muito com o que a gente pensa hoje.
Não de forma tão aprofundada como Kardec nos trouxe, mas ele também não acreditava na Santa Trindade, de que Pai, Filho e Espírito Santo eram a mesma coisa. Para Orígenes, Jesus era um, Deus era outro, acima. Orígenes também falava que a Bíblia não deveria ter uma leitura tão literal, tão específica. A Bíblia abria margens para inúmeras interpretações. E ele falava também sobre algo que também incomodou muito, assim como a preexistência das almas, a apocatástase. O que é esse nome feio? Apocatástase. Apocatástase diz que no final dos tempos, todos seriam perdoados e restaurados por Deus, inclusive os grandes pecadores e os demônios. Não existe espaço para um inferno, certo? Afinal de contas, nenhuma das ovelhas de meu pai se perderá. Não é assim? Então, a apocatástase, nenhuma ovelha será perdida. Todas serão restauradas ao final. Mas isso não agradava muito a igreja. Até que, em 553 depois de Cristo, o imperador romano Justiniano, juntamente com o Papa Virgílio, convocaram o segundo concílio de Constantinopla. E aí, nesse momento, eles colocaram abaixo todas as ideias que diziam respeito à preexistência da alma e à apocatástase. Ou seja, essas ideias de Orígenes foram derrubadas. E somente a partir daí, 553 anos depois de Cristo, ou seja, mais de 500 anos após Cristo, que a igreja começou a tratar a reencarnação como heresia. E a partir daí, quem falar sobre heresia, sobre reencarnação dentro da igreja, será considerado um herege, estará excomungado. A doutrina espírita, na verdade, ela nos diz que após residir temporariamente no mundo dos espíritos, a alma retorna à condição humana, trazendo as heranças boas ou más do seu passado. E esses fatos se encadeiam numa sequência lógica, dentro de uma justiça perfeita, divina, uma lei de compensações, uma lei de ação e reação. E só a partir dessa lei e desse encadeamento que nós começamos a entender com certa racionalidade o porquê das tantas diferenças entre os homens. O porquê da riqueza para uns, o porquê da pobreza para outros. O porquê da aparente felicidade constante para uns e o porquê da infelicidade aparente permanente para as outras. E as enfermidades de nascença e as doenças, como explicar, se não pela reencarnação? Os déficits cognitivos, as deformidades físicas, aquelas pessoas que de repente têm saúde perfeita e outros que vivem doentes, sucessão de doenças, como explicar? Seria tudo isso obra do acaso, um mistério de Deus? E os prodígios? Aquelas crianças que hoje a gente vê com essas redes sociais, criancinhas, 3, 4 anos falando línguas, criancinhas de 3, 4 anos tocando peças de orquestra, óperas, criancinhas de 3, 4 anos com dotes específicos, altamente avançados até para um adulto. Como explicar? Mas sempre haverão céticos. E eles falarão, Guilherme, mas as doenças, até essas questões desses prodígios, a genética, a hereditariedade, ela pode explicar, a genética explica tudo. Não. Na verdade, a genética explica bem pouco. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar de lábio leporino? Aquelas pessoas, né, doença congênita, uma malformação congênita que nasce com aquela deformidadezinha no lábio e que hoje é perfeitamente, a gente consegue corrigir perfeitamente com cirurgia plástica. Se a gente pensar que o lábio leporino, pela medicina, ele é tido como uma alteração congênita, ou seja, uma alteração que vem do nascimento e que ela tem duas causas, ou genética, ou seja, que vem dos genes do pai, ou ambiental, e por ambiental entenda-se alguma droga, alguma infecção, algo que aconteceu no corpo da mãe durante a gestação que causou isso na criança. Se a gente parte desse princípio, e a gente parte do princípio que existem gêmeos idênticos, gêmeos homozigóticos. O que são gêmeos idênticos? São gêmeos que vieram de um espermatozoide com um óvulo, ele foi fecundado, esse óvulo se dividiu em 2 e a partir daí 2 seres, ou seja, exatamente a mesma carga genética, que é um dos fatores de lábio leporino.
e que estão na mesma mãe, na mesma barriga, no mesmo útero, na mesma gestação, ou seja, submetidos ao mesmo ambiente. Era de se esperar que, em 100% dos casos, se uma criança nasce com lábio leporino, a outra nasceria. E qual a incidência? Apenas 1/3 dos casos, 32% dos casos onde uma criança tem o gêmeo idêntico, vai ter. Em 2/3 dos casos, o lábio leporino é em apenas uma das crianças. E aí, como é que você explica? Ah, Guilherme, mas existe mecanismo de expressão gênica, de repressão, expressão, crossing over, várias coisas, né? Você sempre pode aprofundar geneticamente. Mas quem controla a expressão gênica? Isso a gente não sabe. Ou seja, se a genética é o fator predisponente, a gente pode dizer hoje que a alma e o espírito é o fator determinante. E tudo o que foi falado no último século, nos livros de Chico, de Edivaldo, começa a ser comprovado agora na medicina e na ciência. Nós temos vários estudos comprovando mediunidade, terapias de regressão sendo mapeadas no cérebro, apenas áreas do cérebro que são áreas ligadas à emoção e não à criação, ou seja, áreas que iriam criar uma história, áreas racionais do cérebro sendo ativadas no momento que ocorre uma regressão, enfim. Bom, a partir do momento que nós entendemos que a vida é única, ou seja, nós temos apenas uma vida, fomos criados lá atrás, há milhares, milhões de anos, e que vamos ao infinito, e que essa vida é preenchida por diferentes existências de um mesmo espírito, ora encarnado, ora desencarnado, e que nós, como espírito já humanos, adquirimos o livre-arbítrio, que é a capacidade que nós temos de tomar decisões, de escolher entre o certo e o errado, de escolher entre o bem e o mal, ou seja, nós somos, dentro das nossas limitações sociais e da ética, dono dos nossos próprios narizes para escolher. E que por isso mesmo nós estamos submetidos a essa lei divina perfeita de causa e efeito, onde nós somos responsabilizados pelos nossos atos, nós conseguimos entender essa relação íntima entre os nossos atos e os nossos destinos. Ou seja, nossas alegrias e nossas dores não são fruto do nosso acaso. Elas são frutos do nosso passado, dos nossos atos e das nossas necessidades de reparação e aprendizado. Portanto, para finalizar essa primeira parte, nós podemos concluir que nós reencarnamos para corrigir as nossas imperfeições, que nós reencarnamos para aprender, seja na dor, seja no amor, que nós reencarnamos para aumentar as nossas experiências, porque ninguém atinge maturidade em nenhuma área se não tiver experiência, e, portanto, nós reencarnamos para evoluir. E por essa razão, para adquirirmos inúmeras experiências, nós podemos concluir que a alma deve reencarnar sucessivamente nos mais diversos meios e condições. Passar alternadamente pela prova da pobreza, pela prova da riqueza. Aprender a obedecer, para depois aprender a comandar. Passar por vidas de trabalho intenso e de privações, para aprender a desapegar dos vícios materiais, do supérfluo. Existências de estudo, onde a inteligência se dilata. Inteligências que se dilatam em existências de amor, de caridade, onde o coração se expande. E depois virão os sacrifícios. Sacrifícios pela família, sacrifícios pela humanidade. E por fim, e sempre, os dolorosos resgates do passado. A reparação das nossas faltas. E assim a justiça se cumpre. E assim o espírito se experimenta. E assim o espírito evolui. Somente através deste calvário pessoal, intransferível, que nós conseguimos evoluir. E essa questão da evolução é uma necessidade de todos. Porque nos diz a questão 115 do Livro dos Espíritos
que Deus criou todos os espíritos imperfeitos e ignorantes. Deu a cada um deles uma missão, a fim de esclarecê-los e fazê-los chegá-los progressivamente à perfeição. Então nós estamos numa escala de milhares de anos de evolução. Nós fomos criados lá atrás. Ou alguém imagina que em uma, 2 encarnações nós seremos perfeitos, nós teremos experienciados todas as habilidades, todas as provas, todos os meios. Isso é trabalho para milhares de anos. E você pode perguntar, Guilherme, mas como é que funciona esse negócio de espírito? A gente começou imperfeito, como é que funciona? Tem uma escalinha de evolução? E Kardec pergunta. Questão 100 do Livro dos Espíritos. Pergunta para os espíritos, quantos são os níveis para chegar no espírito puro? Quem é o espírito puro perfeito? Jesus. Quanto falta para eu chegar até Jesus? E os espíritos dizem que, na verdade, as escalas são infinitas. Mas como nós temos um pensamento cartesiano, precisamos de dados, eles dão para a gente uma escala só para nos orientarmos, em 10 níveis, divididos em 3 ordens, sendo que a terceira ordem é dos espíritos imperfeitos. Vamos pensar que de 0 a 10, os imperfeitos vão de 1 a 5. Segunda ordem, espíritos bons, 6 ao 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, espíritos imperfeitos. 6, 7, 8, 9, espíritos bons. E lá na primeira ordem, nota 10, espírito puro. Jesus é o nosso modelo de espírito puro. E nós precisamos evoluir constantemente e sempre no mesmo lugar? Não. A cada um será dado um local para evoluir conforme o seu nível. Os mundos diferentes funcionam como salas de aula. O que Jesus quis dizer quando ele disse: há diferentes moradas na casa de meu Pai? Que existem diferentes mundos. Imagine uma sala de aula. 5 níveis, 5 tipos de mundos. Nós vamos falar rapidamente sobre eles. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série. Um aluno da primeira série não vai acompanhar um da quinta. E não faz sentido um da quarta estar junto com um da segunda. Você passa o ano inteiro estudando, aprendendo na sua primeira série. Dentro da primeira vão ter alguns níveis diferentes. Vai ter o aluno nota 10, nota 5, nota 7. No final do ano, quem atingiu a média final passa. Só que o nosso ano, centenas, milhares para a gente passar. O primeiro ano é composto dos mundos primitivos. É aquele mundo destinado às nossas primeiras encarnações. Homem das Cavernas. Lembra aqueles filmes? Tacape na mão. Onde existe pouco espaço para o desenvolvimento moral e intelectual. Ali é luta pela sobrevivência. E nesses mundos nós fazemos as nossas primeiras encarnações. A Terra já foi um mundo primitivo. A Terra evoluiu para o nível 2, que é onde nós estamos hoje. Um mundo de provas e expiações, onde o mal está acima do bem, já existe o bem. Mas basta olhar para nós mesmos, todo mundo tem um malzinho guardadinho, né? Por mais que a gente guarde um ciúminho, uma invejinha, né? Nossa, ele tem, eu não tenho, né? A gente sabe, o mal ainda nesse mundo nosso, ele está acima do bem. Por mais que tenha os alunos nota 10, que vêm aqui. E de vez em quando vem um professor, alguém um nível acima, dá um puxão de orelha na gente. Mas nós estamos no segundo nível. Então você imagina que tipo de espírito todos nós, somos. Da primeira à quinta série nós estamos na segunda. Ou seja, de 1 a 10, nós somos aí, nível 3, 4. O melhorzinho aí está indo para o 5. De vez em quando vem um Chico Xavier, vem uma Madre Teresa, vem um Gandhi, vem um Buda, vem ensinar para a gente. Eles vêm dar um reforço. Aí nós chegamos no terceiro nível. A Terra está num processo de transição planetária. Mundos de regeneração, onde o mal e o bem se equilibram. Kardec diz que é quando a alma descansa. Cheguei no meio, vamos seguir em frente. Quarto mundo, mundos ditosos ou mundos felizes. Aí já começa a ficar bem interessante. Porque nesses mundos, o bem está acima do mal. São mundos realmente felizes. E no quinto mundo, mundos celestes ou divinos. É um mundo destinado para aqueles espíritos puros, que não precisam mais reencarnar, que vão viver apenas, exclusivamente, a vida espiritual. E nesse momento, quando você atinge a pureza de espírito, você consegue atingir a felicidade real, extrema e permanente.
E nesse momento, você volta lá para a questão inicial de Kardec, para a questão 166, para 11, para 10, e é nesse momento que fecha toda aquela cadeia de perguntas, que você é apresentado aos mistérios de Deus, você conhece Deus e você se torna um auxiliar dele no governo dos mundos. É o que Jesus é. E o que acontece daí para frente? Não tenho a menor ideia, ninguém tem. Se dali para frente começa outra escala, a gente não sabe. E notem que em nenhum momento dessa escala, em nenhum momento desse mundo, há espaço para descanso, para deitar eternamente, para descansar. Sempre há trabalho em todos os mundos, em todos os níveis. E esse não parar, esse pulsar de trabalho em todos os níveis, que de uma forma poética nós podemos dizer que forma a grande alma do universo. Essa alma que pulsa, que trabalha, que não para nunca. Espíritos sendo criados, espíritos evoluindo. Tem uma questão que eu acho bem interessante, me fizeram uma vez, eu tive que pesquisar. Fala, Guilherme, tudo bem, entendi, você está falando que você é espírita, então você já reencarnou ali centenas de vezes, mas como é que acontece? Você já teve centenas, milhares de pais, milhares de mães, já foi filho, já teve quantos mil filhos ali? Essa história de reencarnação não acaba com a estrutura de família? Eu achei interessante, uma pergunta bem feita. Reencarnação não enfraquece os laços de família? Quantos filhos já tivemos? Quantos pais e mães? Cadê a família aí? E não. Porque essa visão de família que a gente tem, de que existe um pai que se une com uma mãe, e eles têm um filho, e depois esse filho novamente vai gerar outro filho, ou seja, esses laços de sangue são os laços do mundo material, que não funcionam para o mundo espiritual. Afinal de contas, como espírito, a gente tem apenas um Criador. Quem criou a gente? Quem é o Pai? Nós somos o quê? Irmãos. Essa estrutura familiar que nós vemos é algo carnal para o nosso nível. E enquanto estamos no nosso nível, nesse nível, nota 3, 4, 5, que o nosso amor, ele não se dilata, o nosso amor é muito para um ou para outro. Espiritualmente, nós também temos essa família para um e para outro. Como funciona isso? Nós nos unimos àqueles espíritos que nos afinizamos. Se nos afinizamos no amor, temos uma família de amor. Se nos afinizamos em más vibrações, nos unimos a esse tipo de espírito. Então, vamos partir do princípio que todos nós vibramos no amor. Quem são a nossa família de hoje? São os espíritos que nós amamos. Então, se hoje você tem um pai, uma mãe que já desencarnou, tem um filho, um irmão, e você ama eles, pode ter certeza, no mundo espiritual vocês continuam família deles, familiares deles. E aquelas pessoas que encarnaram comigo há 1000 anos? Se eles ainda têm essa sintonia conosco, se ainda faz sentido esse amor, essa vibração, eles ainda fazem parte do nosso núcleo familiar. E muitas vezes nós reencarnamos juntos. Porém, se por algum motivo começou a haver, não necessariamente briga, divergência, mas apenas o afastamento, eles se uniram a outros grupos familiares. Isso no nível que nós nos encontramos hoje. Porém, com o nosso evoluir, evolui também a nossa capacidade de amar, de amor. E aí começa a ficar mais interessante essa história de família. E aí a gente vira essa pergunta. Por quê? A única maneira que talvez hoje, dentro da nossa limitada capacidade de entendimento, a gente consiga entender o que é esse amor verdadeiro, talvez seja um amor de mãe e pai pelo filho. Quem tem filho aqui? Quem tem 2 ou mais filhos? Quando você tem o primeiro, você fala, não dá para amar mais do que eu amo esse serzinho aqui. É ou não é? Não dá para ser maior do que isso. Aí vem o segundo, o que acontece? O amor dobra. Ele não divide, ele aumenta, ele dobra. Quando você achava que não dava mais, de repente vem o terceiro, triplica. E quando você não acha que dá mais, vem o neto. Aí o negócio... Ou seja, o máximo que a gente consegue entender desse amor é o nosso relacionamento com os nossos familiares, filhos, talvez netos. Né? E quando nós vamos evoluindo espiritualmente, atingindo mundos maiores, mundos de maiores felicidade, esse amor nosso se dilata. E a gente entende que nosso amor vai para todos os irmãos. Então a gente começa a amar aos outros indistintamente. Quando Jesus vem aqui como Espírito puro, ele olha para todos nós e tem misericórdia de todos nós,
é porque ele realmente ama a todos nós como nós amamos os nossos filhos. Vocês entendem isso? Dá para entender, mas não dá para sentir, a gente não consegue ainda. Por isso que Jesus olha para aquele que está ali no chão, que está desviado, que está sujo, e ama ele infinitamente. Porque a gente vai amar nosso filho infinitamente. Ele pode estar sujo, ele pode estar no chão, ele pode estar brigado com a gente até afasta ele de casa um pouco. Mas quando ele se arrepende, ele volta, a gente faz o quê? Abre a porta de casa e abraça. Vocês entendem? Então é isso. Então a gente entendendo que esse amor puro, esse amor egoístico, ele não é egoístico, ele é verdadeiro, a gente começa a entender o que Jesus nos disse sobre o amar ao próximo como a si mesmo. A gente começa a entender um pouco desse amor ágape, esse amor incondicional e restrito. E aí a gente entende que a gente nunca vai estar separados definitivamente por um céu ou por um inferno. Nós estaremos cada vez mais unidos uns aos outros. Portanto, a família não se dissolve, ela aumenta, ela se dilata, ela se fortalece com a reencarnação. Consegui passar essa ideia da família? Então, tá bom. E quando nós estamos no mundo espiritual, nós estamos num período que se chama erraticidade. Erraticidade é um período em que a gente vive no mundo espiritual entre uma encarnação e outra. Quem não tem erraticidade, quem é espírito puro, não precisa mais reencarnar, mas todos nós vivemos ora aqui, ora na erraticidade. E nós aprendemos também na erraticidade. Lá nós somos orientados, nós temos nossos guias, nós assistimos aulas, nós vemos assistir palestras lá, assistir palestras aqui. E na erraticidade a gente examina as perdas e as aquisições das últimas vidas nossas. E a gente começa a fazer a conta, o que eu fiz de bom, o que eu não fiz de bom, a gente tem um panorama geral da nossa existência. E começa a programar a próxima existência, com a ajuda de espíritos superiores, no que se chama planejamento reencarnatório. Eles nos explicam e decidem junto com a gente, olha, você errou nisso, vamos fazer uma reparaçãozinha aqui, olha, isso aqui não tem muita opção, vai ter que sofrer. Vamos fazer uma missão, já que você é bom nisso? Então a gente começa a ver quais os obstáculos, quais os males que nós temos que superar, e eles nos fazem entender o porquê dessas provas. Mas você pode perguntar, Guilherme, mas no mundo espiritual se tem aula, se a gente aprende, porque a gente não fica só lá. Muito mais fácil. Lá a gente não erra. Até erra, mas é mais difícil de errar. Porque a gente precisa reencarnar. Por quê? Porque reencarnar é matéria, é materializar, é solidificar aprendizado. A gente aprende lá, vem para cá com o véu do esquecimento. E quando a gente, no esquecimento, consegue provar que a gente faz, aí o ganho está feito. Aí nós materializamos. Por isso nós reencarnamos. Mas às vezes as necessidades são duras. Você olha e fala, nossa senhora, que reencarnação é essa que eu vou ter que enfrentar? Posso adiar um pouco? Muitas vezes sim. É permitido a nós adiar quando a gente acha que as provas, que as expiações são muito duras. E a gente pode adiar por mais um tempo para tentar nos fortalecer um pouco mais ainda no plano espiritual. E a gente vai adiando indefinitivamente? Não. Em algum momento a reencarnação se torna compulsória, nós temos que voltar. Até um certo ponto os espíritos superiores deixam. Chega num ponto que ele fala, agora não tem mais como, agora vamos. Existe a reencarnação compulsória também para outros tipos de espíritos, espíritos muito imaturos, nas primeiras encarnações, espíritos revoltados, espíritos que não estão em condição de entender o porquê das provas. Então eles não têm condição de escolher sim ou não, agora ou depois. Espíritos que fizeram faltas muito graves em encarnações anteriores. Para esses, a reencarnação é compulsória. Se vocês leram o nosso lar, capítulo 46, Sacrifício de Mulher, mostra um exemplo clássico de reencarnação compulsória. Laura, mãe de André Luiz, um espírito já num nível acima de André, que não tinha naquele momento nenhuma necessidade de reencarnação, ela vem até André e fala para ele que vai reencarnar. André Luiz acha estranho, mas por quê, mãe? Você não sabe reencarnar agora. Você vai se expor novamente ao orbe terrestre, você vai se expor a esse mal, ao risco de fazer algo, enfim. Ela fala assim, vou reencarnar porque seu pai, Laerte, desencarnou há 12 anos e há 12 anos encontra-se em zona umbralina, devido às baixas vibrações que ele se encontra desde a vida de encarnado.
era um homem que, dentre vários vícios, também tinha muitas amantes. Desencarnou nesse nível vibratório, entrou em zona umbralina. E pior, era perseguido por 2 amantes desencarnadas que perseguiam ele em zona umbralina. Ele não conseguia sair daquele fluxo mental, nem elas. Então, qual a solução que Laura, espírito superior, dá? Vou reencarnar e vou levar os 3 comigo. Laerte novamente será meu marido e as 2 amantes serão nossas filhas. E ela fala, André, não se pode apagar o fogo com petróleo. É necessário amor. Em poucos anos terei os 3 sob meus cuidados. E ela reencarna como espírito avalista desses 3 espíritos que não tinham condições de entender ou decidir sobre uma nova reencarnação. E quando que se inicia esse processo reencarnatório propriamente dito? Existe uma certa, não diria uma divergência, mas conceitos diferentes. Kardec diz que a reencarnação acontece no momento em que o óvulo se junta ao espermatozoide e para no útero, fecundação, concepção. André Luiz e Emmanuel, eles têm uma visão mais energética da reencarnação, porque eles falam, isso está descrito em vários livros, Missionário da Luz, capítulo 12, Reencarnação, Memórias de um Suicida, aliás, Missionário da Luz, capítulo 13, Memórias de um Suicida, capítulo 12, Prelúdios da Reencarnação, que antes de reencarnar, o espírito que reencarnante, ele começa a vir para a ambiência terrestre e se afinizar com os pais, conhecer os pais, entender onde ele vai reencarnar. Então, para Emmanuel e André Luiz, o processo reencarnatório se começa antes da fecundação, começa nesses contatos iniciais do espírito. E a gente sabe, isso é biologia, que durante a fecundação 300 milhões de espermatozoides são lançados em direção ao óvulo. E apenas um penetra o óvulo. Como é feita essa escolha? É aleatória? Também não é. A espiritualidade nos conta. A gente sabe que apesar dos 300 milhões de espermatozoides virem do mesmo pai, da mesma base genética, eles não são iguais entre si. Cada um vem com uma diferençazinha. Esse aqui vem com uma altura um pouquinho maior, um pouquinho menor, e de repente no planejamento reencarnatório, essa pessoa que vai reencarnar, ela precisaria ver de repente com alguma coisinha pulmonar, uma bronquite ali. Engenheiros genéticos espirituais avaliam todos esses espermatozoides. Qual desse que vem de repente com esse genezinho aqui de uma bronquitezinha crônica ali? De maneira bem simples para entender. Ah, desses 300 milhões, 100 deles vêm com isso aí. Mas, além disso, essa pessoa, ela deu muita dor de cabeça para os outros, ela tem que vir com uma enxaqueca daquelas. Então, desses 100 que já vem com a bronquite, qual que tem o gene da enxaqueca? Ah, esse aqui tem os 2. Ou talvez uns 5 desses tem os 2. E eles começam a selecionar esse espermatozoide mais adaptado às necessidades, ele é imantado, ele recebe energia e é ele que ganha energia e fecunda o óvulo. Uma vez fecundado, como que se desenvolve? Qual é o molde para o desenvolvimento desse novo corpinho lá no útero da mãe? É o perispírito. Vocês lembram de perispírito, como é que é? Para quem está vindo pela primeira vez, eu vou dar um exemplo. Isso aqui eu vi o Elahá fazendo numa live, achei o máximo. Uma caneta. Essa parte de fora, rígida, é o nosso corpo, o corpo material, que a gente pega, rígido. Quando a gente desencarna, o corpo fica e vai, ó, espírito. Com o seu corpo, que é isso aqui, ó, maleável, é a capinha aqui da tinta. O espírito mesmo, a alma, é pensamento, é a tinta, não tem forma, é o que escreve, é o que gera o pensamento. O perispírito é isso aqui. Quando nós vamos reencarnar, escolhido o espermatozoide, o perispírito ele se aproxima da mãe e a partir daí ele vai ser o molde para o novo corpo que vai se formar. Deixa eu guardar aqui. E, uma vez que ele é o modelo... Quer falar? Pode. Pode. No caso de fertilização in vitro, sim. como que é essa fase? Fertilização in vitro é o seguinte, você já tem, se essa fertilização, entre aspas, vingar, você já tem o espírito que ele só está esperando essa formação biológica. Você entendeu? Uma vez formado, esse espírito que já está esperando essa formação desse espermatozoide, esse óvulo que é fecundado, ele vai começar a servir a partir do momento que ele é implantado no corpo da mãe, ele começa a ser o modelo biológico para desenvolver isso aí. Então você pode formar, não tem problema nenhum, você só mudou a maneira, em vez de ter um contato direto biológico, você faz uma in vitro e depois você faz. Então, assim, mas ele só estava esperando essa fusão. Bom,
Uma vez que ocorre a fecundação, o perispírito vai ser o modelo organizador e conta-se que gera uma fusão de laços, matéria a matéria, molécula a molécula, célula por célula, e isso vai se unindo durante a gestação. Durante a gestação, o perispírito, que era já de um ser que estava lá no mundo espiritual, começa a diminuir seu nível vibratório, ele começa a reduzir em espaço o tamanho dele, ele está sempre na ambiência da mãe. A partir do momento que houve esse encontro, que esse espírito, que houve, vamos falar de uma maneira mais fácil, essa pega da gestação, esse espírito já começa a ficar na ambiência da mãe, e nesse período da gestação, ele reduz de tamanho, e ele vai perdendo as lembranças do passado que vão sendo guardadas no subconsciente profundo deles. Tudo o que nós temos está guardado no nosso subconsciente profundo. Por isso que essas terapias de regressão à vida passada, eles agem justamente onde? Subconsciente profundo. Consegue manipular, consegue liberar algumas lembranças. E aí, existe uma conclusão interessante, né? Porque se vocês pararem para pensar, nós somos filhos dos nossos pais, através da carga genética que vem deles. Nós somos filhos de nós mesmos, através do nosso perispírito, que serviu de molde com todas as suas qualidades, ou talvez até deformidades do perispírito, para esse corpinho que vai nascer. E nós somos filhos de Deus, que realmente nos deu a vida, e que com a sua misericórdia nos permite reencarnar. Olha que filosófico. Não estaria aí uma trindade, uma santíssima trindade? Pai, somos filhos de Deus, somos filhos do Filho, que são os nossos pais corpóreos, e somos filhos do Espírito, perispírito. Filosofia, né? Isso aí não está escrito em lugar nenhum. Mas, de repente, não estaria aí uma trindade? Né? Somos filhos de Deus, de nós e de nossos pais. Bom, e quando termina, né, a reencarnação, também existe uma diferença entre Kardec e André Luiz. Para Kardec, o processo reencarnatório termina no momento em que ocorre aquele tapinha na bunda e o grito da vida. É quando realmente, na hora do parto, toda essa fusão, célula a célula, molécula a molécula, se complementa, ela se completa. E ali termina a reencarnação. E aos poucos, os nossos dons vão retornando conforme os nossos órgãos vão se desenvolvendo. Para André Luiz, é um pouco diferente, porque a gente sabe que até os 7 anos de idade a gente ainda tem reminiscências do mundo espiritual. Por isso que é tão comum criancinhas pequenas terem os amiguinhos para brincar. Essas crianças que se lembram de vidas passadas, o ápice, 3 a 4 anos. Isso não é mediunidade, é apenas reminiscência de vidas passadas. Então, André Luiz diz que aos 7 anos, quando a gente termina esses ajustes, aí ele considera o fim da reencarnação. Portanto, toda a vida é o resultado de um imenso passado de lutas, de derrotas sofridas e de vitórias ganhas contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Cada faculdade brilhante que a gente desenvolve, cada virtude sólida, é a soma de existências múltiplas, de combates violentos que nós travamos contra nós mesmos. Combates do espírito contra a matéria, do bem contra o mal, do dever contra o prazer. E quando o nosso espiritual, o nosso dever, o nosso bem prevalece, a gente solidifica esses ganhos. Existe uma passagem, para finalizar, no livro Tormentos da Obsessão, onde lá no plano espiritual, Eurípides Barçanufo faz uma explanação. E ele diz que todo conhecimento que adquirimos visa o nosso crescimento moral e intelectual. E todo ganho de conhecimento gera um aumento na nossa responsabilidade. Responsabilidade de expandir o conhecimento, de passar ele adiante e de socorrer os necessitados em nome do amor. Ele diz que, assim como Jesus se doou à humanidade através do amor e do exemplo, aguardando com paciência infinita o retorno de cada uma de suas ovelhas, a segurança do seu aprisco, nós também jamais nos cansaremos de amar e de servir.
Pois o Mestre nos ensinou com grande sabedoria que muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. E que nós, nesse momento imperfeito que somos, não tenhamos a pretensão de ser os escolhidos, mas que a gente possa pedir e orar para ter ouvidos, para escutar os chamados. Porque os chamados se sucedem ao longo de cada dia, ao longo de cada ano, ao longo de cada vida, ao longo de cada reencarnação e cada recomeço. Para finalizar agora realmente, eu vou falar para vocês uma parte de uma poesia que se chama Recomeço. Ela diz mais ou menos o seguinte, que é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor. Reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom. Reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Que nós tenhamos sempre o bom ânimo para recomeçar, quantas vezes for necessário. Que nós possamos entender os desafios dessa estrada e que a gente consiga sempre seguir em frente, apesar deles, por eles e com eles. Que a gente siga sempre em frente. E que nós, ao final, consigamos combater o bom combate. E que a gente consiga bater no peito e dizer, assim como Paulo disse ao final da estrada, que já não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Muito obrigado, gente.